Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Mente Aberta para conversar um pouco com vocês sobre terapia. Sobre análise, sobre psicoterapia, né? Fiz aqui um roteiro, um pequeno roteiro para me situar e assim conversar com vocês questões importantes. Pois bem, falar um pouco mesmo da importância de um processo de terapia, da importância de um processo de análise, de psicoterapia, sabe? Muita gente encara esses processos como um charlatanismo, porque não tem uma visão aprofundada do que é um processo desse tipo, né? Muitos encaram como uma balela. Se eu quiser desabafar, eu desabafo com um amigo, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Para que eu vou pagar para estar desabafando com um psicólogo? Ou com terapeuta, ou com um analista, né? Bom, porque quando se fala de um processo de análise, quando se fala de um processo de psicoterapia, não há de ser um processo em que o ser humano só desabafa, entende? Quando você se dispõe a desabafar com alguém, o teu discurso ele há de ser uma expressão de palavras que está sendo ali colocadas para fora para aliviar tua pressão mental, a tua pressão psíquica. No entanto, esse discurso não vai ter vamos dizer assim, não vai ter como é que eu posso dizer para vocês? Não vai passar por um caminho de significação, não vai passar por um caminho de elaboração, não vai passar por um caminho de simbolização, não vai passar por um caminho de ressignificação, sabe? Não vai ter um porquê, um pra quê, um como, entende? Porque o desabafo é apenas o ato de você jogar para fora palavras apenas para sentir-se aliviado. Em um processo de análise ou em um processo de psicoterapia, você não está ali naquela sessão apenas para desabafar. Na medida que você fala sobre o que você sente, na medida que você fala sobre os seus problemas, a escuta técnica do profissional da psicanálise ou do profissional da psicologia, a escuta técnica vai o possibilitar a intervir no teu discurso de modo que este discurso possa ganhar um significado, de modo que esse discurso possa ganhar um ressignificado, de modo que esse discurso possa ser elaborado, de modo que esse discurso possa ser simbolizado. A intervenção do profissional sobre o teu discurso vai te promover insights, vai te promover clarezas, no sentido de você poder entender as entrelinhas do teu discurso. Então é muito mais do que um desabafo. É um processo realmente abarcado pelo objetivo de te fazer implicar-se no teu discurso, naquilo que você fala. E muitas vezes você fala, mas não tem o discernimento sobre o sentido,
sobre o simbólico, sobre os significantes, sobre os significados que contemplam o teu discurso. Porque psicanaliticamente falando, muitas vezes a gênese do teu discurso está na dimensão inconsciente. Ah, Caio, eu não preciso de análise, eu não preciso de terapia, eu não preciso de psicoterapia porque eu vivo em uma harmonia totalitária comigo mesmo. Eu não vivo em conflito, eu vivo muito bem comigo mesmo. Eu sou abarcado por esta harmonia totalitária, por este encontro completo para comigo mesmo. Portanto, eu não preciso de um processo de terapia, de análise, de psicoterapia. Não sinto necessidade. Isso aí nada mais é do que resistências. Isso aí nada mais é do que negação sobre aquilo que de fato é você enquanto ser humano. Isto aí é uma ilusão, sabe? Isto aí é negar de fato as suas conflitivas, né? Enfim, para não implicar-se realmente nas tuas batalhas internas, entende? Muitas vezes fugir das batalhas internas é mais mais confortante do que encarar as batalhas internas. É mais conforto para o ego. Mas o problema é que quanto mais você foge, mais as tuas batalhas internas se reverberam em sintomas. Sintomas onde, sim, muitas vezes você pode até negar por uma questão de defesa mesmo. Entende? Mas é ilusão achar que o ser humano é capaz de alcançar uma harmonia totalitária para consigo mesmo. E eu desconfio de profissionais que trabalham com demandas psíquicas que emitem esse discurso ou que prometem isto aos seus clientes, pacientes, analisando-os. Enfim, eu desconfio bastante, porque sempre vai existir uma parte do ser humano que vai estar contra ele mesmo. Então, de fato, eu desconfio do profissional que promete ao outro que, aderindo a um processo como ele de terapia, de análise, de psicoterapia, ele vai conseguir fazer com que este ser humano alcance esta harmonia totalitária, sabe? Eu desconfio muito desse tipo de profissional, justamente porque sempre o ser humano vai ter esta parte que vai contra ele mesmo, sempre. Entende? Então vejam bem, eu desejo muito isso aqui, mas ao mesmo tempo não desejo, porque vai contra isso aqui, entende? Então, o ser humano sempre vai ser dual, sempre vai estar abarcado por dualidades. Eu quero comer aquela caixa de chocolate que está ali. Eu desejo comer aquela caixa de chocolate que está ali, mas eu não desejo engordar. E se eu comer aquela caixa de chocolate, eu irei engordar. Eu irei engordar. Então eu desejo chocolate, mas não desejo engordar, né? Então não desejo comer o chocolate para não engordar, mas desejo comer o chocolate porque tem um sabor prazeroso e eu sou viciado em chocolate. Entende? Sempre o ser humano vai ter aí uma parte que vai contra ele mesmo. E muitas vezes o ser humano não sabe lidar com isso. E é aí que entra o processo de terapia. É aí que entra um processo de análise.
É aí que entra um processo de psicoterapia, entende? Ah, eu desejo aquele cara lá, mas ele não presta. E não está na dimensão do meu desejo sofrer. Mas se eu ficar com ele, eu vou sofrer. Mas ao mesmo tempo, eu quero ficar com ele porque o amor que eu sinto por ele é forte demais. Eu não tenho controle sobre o amor que eu sinto por ele. Mas que ele não presta, ele não presta. E eu não desejo sofrer, entende? Aquela garota lá, né? Ah, aquela garota, eu sou apaixonado por aquela garota. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é simpática. Mas aquela garota tem comportamentos tóxicos. Eu já me envolvi com aquela garota. Ela já me tirou de mim. Ela já roubou a minha subjetividade. Já sim. E não foi uma experiência bacana, não foi uma experiência legal comigo mesmo. Mas eu gosto dela. Eu sou apaixonado por ela. É maior do que eu. Eu queria ficar com ela. Mas ao mesmo tempo não queria porque a experiência com ela não foi boa. Sabe? E isso vai para várias dimensões da nossa vida, minha gente. Eu quero, mas não quero. Eu desejo, mas ao mesmo tempo não desejo. Eu quero, eu desejo, mas a mim faz mal. Você é consciente de algumas coisas, mas inconsciente de outras coisas. Na medida que você deseja, que você não deseja alguma coisa, conscientemente falando, mas o teu inconsciente está desejando. Como diz Maria Homem, psicanalista da atualidade, com base em Freud, né? O Freud fala isso, o Freud construiu isso na dimensão da psicanálise. Existe uma estrutura subjetiva, existe uma estrutura subjetiva que sustenta todo e qualquer ser humano, sabe? E essa estrutura, ela é dividida. Essa estrutura, ela é dividida em sistemas. Consciente, pré-consciente, inconsciente. E esses sistemas falam em nós de modos diferentes. Esses sistemas nos influenciam de modos diferentes. Muitas vezes um entra em embate com o outro. Depois de 20 anos, ao formular, né, essa teoria, essa primeira tópica, Freud vai configurar uma outra teoria que é também triádica, assim como esta primeira teoria, que é o id, ego, superego, que também vão falar em nós, que também vão exercer influências em nós de modos diferentes, sabe? Então, diante disso, o eu sempre vai ter aí um leão para matar todo dia. O eu sempre vai estar aí em um campo de batalha entre ideais, né, impulsos pulsionais do id, que é onde estão os nossos desejos mais próprios, mais essenciais, né? E aí uma batalha contra os ideais do superego, imputados a nós pela sociedade, pelo meio externo, pela cultura, pelos nossos pais, né? Ideais imputados a nós pelo mundo, mas que também nos formam o nosso superego. Então muitas vezes o id quer, mas o ego não quer, sabe? Ou melhor, o superego não quer. Muitas vezes o superego quer, o id não quer, entende? E aí o eu, que é o ego, está ali para tentar contornar a situação, para tentar reconciliar esses senhores que falam em nós de modos diferentes, né? Então o eu, o ego, estará sempre nessa batalha para dar conta desses senhores que falam em nós, que falam para nós e que quase sempre está em conflito e que muitas vezes o ser humano por si só não consegue dar conta desta batalha, dar conta destes conflitos
sozinho. E é aí que entra a terapia, é aí que entra a análise, a psicoterapia, que visa justamente buscar pelo menos uma harmonia mínima entre esses senhores, né? De modo que seja possível pelo menos viver saudavelmente consigo mesmo. A harmonia totalitária nunca será possível, né? Então, é um equívoco o ser humano dizer, eu vivo muito bem comigo mesmo, eu vivo em uma harmonia totalitária para comigo mesmo, eu não tenho conflito algum, eu não tenho problemas algum para comigo mesmo. Como se a estrutura subjetiva que sustenta o ser humano é dividida em senhores que falam em nós, que exercem influências em nós de maneiras diferentes e que muitas vezes estão, sim, em conflitos, sabe? Então, é isso, gente. É isso. É por isso que Freud ele tem uma frase que diz, né, que o eu não é o senhor prioritário em sua morada. Existem outros senhores que falam nessa morada e que o eu muitas vezes está ali tentando contornar o conflito entre esses senhores que falam em nós. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.